polêmica, pastor. Eu gosto Vai de falando de polêmica. verdade. Eu gosto de E eu, polêmica. assim, eu falo, eu não tenho problemas de falar. Eu tenho mais dificuldade na limitação do algoritmo. Que às vezes o algoritmo ele quer te limitar em alguma coisa. Sim. Mas eu não tenho problema de falar. Assim, eu tô falando, a pessoa não concordar, aí é uma opinião dela, não tem problema. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Agora, eu sei do que eu estou falando, é diferente. Eu tenho convicção plena do que está saindo da minha boca. Fui treinado pelo Senhor para isso. E aí, cada um tem o seu ministério e cada um sabe do que fala. Entende? Essa é a grande verdade. E nesses casos que você já ajudou tantas pessoas, qual que um caso que você acha que foi mais difícil, mas teve uma Me vitória? fizeram essa pergunta esses dias também, a mesma coisa. Ah, teve vários, né? Eu já teve o caso da irmã Consuelo que eu falei esses dias. A irmã Consuelo ficava 24 horas endemoniada. E o problema não era esse só. É que a igreja colocava ela e o pastor entrevistava o demônio dela 1h30 no culto e falava assim: como que tá o pastor Arilsto? Hum, tá daquele jeito. Que jeito? Acusava o pastor e o pastor ia lá e tirava aquela pessoa. Ele era dirigido pela entidade através daquela irmã. Ô, louco. Vamos dizer, ele pedia entrevistado de outro pastor da igreja. É assim, ó. A irmã tava endemoniada. Aí eu sou o pastor. Aí eu tô entrevistando ali o demônio. Demônio, como que tá o pastor Arilsto? Ah, você não sabe. Aí começava a falar. E ele seguia e tudo aquilo que a entidade fazia e tirava o pastor. Olha que absurdo. Ele era dirigido pela entidade que governava aquela irmã. Devia ser dirigido pelo Espírito Santo. Com certeza. E problema, fazia umas filas de oração e ela era colocada como obreira, ela era obreira da igreja. Olha que absurdo. E ela orava pelas pessoas do jeito que ela tava, Endemoniada? endemoniada. Ô, louco. Dá pra E você o ver o povo nível. e o povo Então, aceitava? o povo aceitava. Por você ver, pastor. As pessoas hoje, elas não têm entendimento de muita coisa. Sabe o que eu vejo? Sabe aquela passagem que Jesus diz assim, eu vejo essas ovelhas como sem pastor? Hoje o povo, às vezes eu olho, não tem pastoreamento, no sentido de ensino também, de cuidado. Aí foi quando a gente foi até a vida dela, fizemos um trabalho de libertação territorial. A cozinha dela era o quintal, e naquele quintal, antigamente, tinha um altar para, acho que era para Zé Pilintra, se eu não estiver enganado. Só que assim, ela mudou a cozinha, o quintal fez uma cozinha. Só que ela não quebrou nada daquilo, ela não anulou o que tinha sido feito ali. Precisava fazer uma libertação territorial tal. E ela era massacrada pela entidade. A entidade, ela não dormia na cama dela. Sabe que uma pessoa não dormir com. Eles dormiam no chão, na sala. Que ela falava que era atormentada. Aí o senhor mandou a gente ir lá, a gente fez um trabalho de cura, libertação. Eu e minha esposa pintamos a casa dela todinha, porque o senhor falou assim: eu quero que vocês pintem a casa dela, porque essa libertação é no território. Através disso, eu vou destronar esse demônio que tá agindo. Aí fizemos, foi tremendo. Foi tremendo. Depois ela começou a ter a experiência com o Espírito Santo, de ouvir a voz do Senhor, de ver o mundo. Ela era muito sensível, ela tinha essa hipersensibilidade espiritual. Nossa, foi extraordinário. Então, assim, esse caso do pastor também. Muitos casos, que são casos assim. Eu peguei o caso também de gente de adultério, muitos casos de adultério, casamento destruído, e aí a gente faz um trabalho de cura, de libertação, e a pessoa confessar o pecado, e aí o casamento ser restaurado, a família ser restaurada. A gente pegou muitos casos assim, um lugar territorial, de orar pela pessoa, os demônios se manifestar, e aí fazer um trabalho ali com aquela pessoa de oração, de propósito, e buscar no Senhor. E eu já fiz também, fechei muitos anos atrás isso, centro de macumba. Uma mãe de santo de 90 anos aceitou a Jesus, a gente pregando. E ela entregou a vida para Jesus, ela falou: quero que tire tudo que tem aqui. E aí, imagina, começamos a tirar. Aí tinha os bonecos de herê, tinha a casinha do Exu lá, que era no quintal dela. Imagina, retirando pó da pombagira, tinha todas essas coisas. E aí começamos
arrancar tudo. E aí eu nunca esqueço disso. Ela ficou na cadeira de balanço dela, com uma Bíblia que eu não lembro se a gente deu algo do tipo. E ela lia a Bíblia, olhava pra gente e falava assim: agora eu tenho um Jesus no coração. Agora eu tenho um Jesus no coração. Então, assim, essa parte de libertação é que é tanta coisa que eu ainda vou precisar parar um dia só pra me formatar isso. Muita gente. É porque eu fui de uma igreja grande Você não em tem algum livro de libertação? Eu tenho vários. Mas a ser específico falando de libertação, como ministrar a libertação? Eu tenho capacitação para libertadores. Eu tenho um nível 1. Tem mais 4 níveis que eu vou lançar. Tenho um nível 1. Mas assim, libertação é um conjunto de coisas. Expulsar demônio é sintoma. Demônio é sintoma na vida da pessoa. É igual a febre. É sintoma. Existe uma causa e a gente trata a causa. Expulsar demônio é o mais fácil. Muito mais fácil. Porque o demônio tá ali porque ele encontrou uma legalidade. Existe uma base de legalidade para ele estar ali. Então é um sintoma. Agora, existe uma causa. Qual é a causa? Mágoas não resolvidas, pecados sexuais ocultos, abortos praticados e não confessados, palavras de maldição que foram lançadas. Aí você vai fazendo um mapeamento geracional, às vezes mapeamento da vida da pessoa. Aí você entende porque o demônio tá ali. Aí o próprio demônio, eu tô aqui por causa disso. E aí você vai, com uma autoridade, você quebra, anula. Agora, a gente leva a pessoa a aprender sobre aquilo, porque não adianta só eu fazer libertação. Se a pessoa não tiver o entendimento daquilo que eu estou ministrando, ela vai receber por causa da unção que eu carrego, só que tem um detalhe, ela não vai ter um conhecimento para manter a libertação dela, aí volta depois. E hoje tem muita gente fazendo umas libertação fast food aí, hein? Umas libertação, manda umas fichinhas aí, fichinha, a pessoa vai lá, preenche. Eu não concordo com esses negócios. Eu faço clínica. Clínica é atendimento pastoral, vou entender o contexto, vou entrevistar a pessoa. Porque, pastor, a pessoa pega lá, não sabe nem o que tá falando ali. O que é isso? É ré ou é cré? Ela olha, mas o que tá? Não sabe. O demônio que tá agindo aí não vai deixar a pessoa preencher aquilo. Mas a sua libertação, você faz online? Faço online também. Online, mas dá a pessoa falando. É. O telefone, vídeo chamada. Pelo Google Meet. Sim. Aí a gente conversa. Eu vou ter que fazer uma libertação que vai ser até territorial. Vou ter que ir lá na casa da pessoa para poder. Mas se for longe? Às vezes é longe. Depende do caso, eu vou. Quando é Deus que prepara, agora o podcast vai estar no mundo todo. Se for na Europa... Não, mas eu já... eu vou, assim, agora, claro, aí Deus tem que preparar. Mas tudo. quando Deus tem propósito, com certeza. Às vezes até a pessoa, mas eu vou, eu já fiz muita libertação territorial também. Hoje que pega é o seguinte, a gente vai num local que ali teve matança, ali teve muita questão de aborto, teve muitas questões sexuais ali ilícitas, tráfico, depende, ali tem espírito territorial ali. E aí a pessoa, ela vai para aquela casa, só que ela não percebe que tem uma entidade. Eu fui fazer uma libertação com uma moça que tinha morrido uma pessoa ali. Se matado, na realidade, né? A pessoa tinha se suicidado. Aí, ela tava com depressão profunda, querendo se matar também. Mas ela não tava vendo, tava no espiritual. Aí a gente foi lá, fez um propósito, expulsou, destronou aquela entidade territorial. É o demônio de Gadara. Tem demônios que são territoriais, percebe? O que a entidade pediu para Jesus? Não nos tire da região, permita-nos entrar nos porcos. Eles não queriam. Até por que era o porco? Porque em Decápolis, no lugar que eles estavam, a legião romana, no escudo, era um porco, era um javali. Então existia um espírito territorial que agia ali. Então tem muito isso. Questão espírito territorial, espírito de enfermidade. Eu já orei por gente que tava cega, que tava... A mulher chegou assim na igreja uma vez, travada. Aí foi orar, o demônio se manifestou. Quando se manifestou, eu expulsei, a mulher ficou liberta na hora, voltou. Então assim, gente que muitas vezes, já orei por gente que não conseguia comer por causa de obra de feitiçaria.
que tinha sido feita por pessoas da parentela. Aí a pessoa não conseguia, aí começou a vomitar, aí acabou. Depois que você expulsa, agora, o que eu faço? A pessoa precisa aprender, ela precisa, é aquilo, né? Você ajuda. Agora a pessoa precisa manter aquilo. Depende dela, né? Depende dela. E depende muito. Pastor, nós vamos entrar na área que você vai fazer um lançamento em abril, né? Uma escola. Isso. E eu até tinha combinado com o pastor para falar sobre sonhos. E aí eu estava vendo aqui que com o primeiro módulo já começa o fundamento dos sonhos. Porque é um podcast que eu não lembro, né? Esse é o número 63 do podcast. Nossa, bastante, hein? E eu não lembro se... 60 aí? 63. 63. Não lembro se teve algum que nós falamos sobre sonhos. Já falamos de visões, já falamos de várias coisas. E de libertação já teve também, mas sonhos específicos não teve. Por que você foi levado para falar sobre isso? E qual é a importância dos sonhos na vida da pessoa? Eu fui levado para falar de sonhos porque, primeiro, praticamente, acho que todo mundo sonha, né? E eu já tive muitos sonhos, assim, proféticos, apocalípticos, sonhos de libertação, sonhos de batalha espiritual, sonhos alimentares. Tem vários tipos de sonhos. Sonhos animalescos, sonhos vegetais. Tem vários tipos de sonhos. E por causa de... E aí eu comecei esse trabalho na internet de novo, no meu Instagram, e aí o pessoal fala de sonhos. Eu falei, verdade. No entanto que eu vou lançar aí vários livros, acho que eu vou lançar uns 10 livros sobre sonhos. 10 livros? 10 livros, tem um monte. Interpretando sonhos com cobra, interpretando sonhos com sex shop, com motel, com macumba. Vai ter um livro que vai ser a base, o maior, e eu vou ter vários livros específicos sobre sonhos. Porque é muito sonho. Pode perceber, eu faço live de sonho, é uma enxurrada de perguntas. E aí o Senhor me deu discernimentos para falar de sonhos. O Senhor me deu discernimento. Então o Senhor me deu, claro, sou o mega power, nada disso. Mas o Senhor me deu alguns discernimentos. E aí o Senhor, às vezes a pessoa me faz a pergunta, o Senhor já me dá o discernimento. Às vezes já tem uns padrões, né? Agora, qual que é o fundamento do sonho? A gente tem que saber a origem dos sonhos. Qual que é a origem? Cada sonho ele tem uma originalidade, ele tem uma raiz. Então, por exemplo, tem sonhos que ele está ligado a um fator fisiológico, que a gente fala. Então, por exemplo, você já teve aquele sonho que você dormiu e não foi no banheiro e você estava com vontade de urinar? Já. E aí você sonha urinando? Nossa, isso é terrível, até às vezes você acorda já quase fazendo, porque no sonho você estava urinando. Verdade. Então, é um fator o quê? Fisiológico. Então tem sonhos que é uma questão fisiológica. Às vezes, por exemplo, a pessoa está com vontade de fazer o tchaca-tchaca. Vontade de fazer sexo. Ela acaba sonhando com aquilo. Claro que tem outros elementos também. Mas pode acontecer que a pessoa esteja com essa carência até você falar que não é... Alguns já falam sonhar com sexo já é demônio. Nem sempre. Às vezes é só físico. A questão... 5% é carência fisiológica. O corpo da pessoa está necessitando daquilo. Às vezes, por exemplo, tem casal que não faz sexo. Infelizmente, tem que falar isso aqui. Essa é uma libertação que a gente tem que fazer o tempo todo. Casal que é casado e que não tem ato sexual. Será que acontece? Será que tem isso? 2 anos sem ter ato. 8 anos. 2 anos já é demais, né? Não, será que tem? Não, será que tem? Não, eu pego esses casos, pastor. Tem muito, você não tem ideia. Então fica mais fácil sonhar. Aí a pessoa, automaticamente, a fisiologia dela vai pedir o quê? Uma das necessidades biológicas do ser humano é fazer sexo. Aí o corpo dela sente aquilo, aí ela acaba sonhando. Não necessariamente é um demônio. Agora, embora 95% dos sonhos que as pessoas têm hoje com sexo tá ligado a espírito imundo que quer contaminar a pessoa na área sexual. Ponto. Isso é verdade. Tá? Mas nem sempre é uma questão somente espiritual. Às vezes é fisiológica. A pessoa está com necessidade, ela está com vontade. E aí ela acaba tendo esse tipo de sonho. Por isso, só que é aquilo também, né? Se ficar muito tempo, já abriu porta também para o inimigo. Então o inimigo entra. Mas pode acontecer de ter essa necessidade fisiológica. Agora, por exemplo, origem, fator fisiológico,
Também, questão aí, muitas vezes emocional. A pessoa não tá bem, aí sonha com uma desgraça. A pessoa não tá bem, sonha com alguma situação de melancolia. Aí fatores emocionais levam muita gente a sonhar. Questões alimentares, dependendo do que você come, você tem sonhos ligados a Lilith. Existem alimentos que causam pesadelos na vida das pessoas. Sabia disso, não? Explica o que é Lilith. Lilith é uma entidade que ataca as pessoas noturnamente, a nível sexual também, ataca as crianças, principalmente com terror noturno. Pesadelo. Tem pessoas que têm pesadelos. Talvez o pessoal que está assistindo aí pode falar. Muitas vezes a pessoa tem um pesadelo. E existem alimentos que facilitam isso. Então, dependendo, cachorro quente, dependendo do alimento, a pessoa come à noite. Não que a pessoa não possa comer aquilo, mas ela tem que comer num horário. Por isso que é fato, né? A nossa vida está totalmente, o ciclo circadiano do ser humano mudou. Mas hoje, geralmente, se deve jantar aí de 6 para 7 horas no máximo. Hoje, meia-noite o pessoal está comendo, 10, 1 hora da 11 manhã, horas. 10 horas da manhã. E isso afeta, inclusive, a questão onírica, dos sonhos. Então tem muita gente que, às vezes, acaba sendo atacada por isso também. Tem outros fatores. Tem outros fatores. Então, o sonho, ele pode se dar por uma questão, olha só, fator fisiológico, questão emocional, muitas vezes pode ser também alguma lembrança. Eu sonhei que eu estava na casa da minha vovó. Às vezes uma lembrança, uma saudade. Não sei se o senhor já teve sonhos assim. Nossa, eu já tive vários. Sonhei que eu estava na casa da minha avó. Aí eu olhava tudo, ela não estava lá porque ela já era falecida. Mas eu falava assim, nossa, minha avó faleceu. Batia aquela saudade.